Questão 5. A figura 1 foi registrada por um instrumento monitorado pelo Departamento de Minas e Geologia da Califórnia pertencente ao Hospital Universitário do Sul da Califórnia, em Los Angeles. Use-a para estimar a imagem da função aceleração vertical do solo na USC durante o terremoto. Para determinarmos a imagem de uma função, devemos analisar o intervalo onde ela está definida verticalmente, com análise no eixo y. Observando o gráfico dessa função, podemos estimar que sua imagem é dada pelo intervalo que vai de menos 85 até 125 cm por segundo ao quadrado. Questão 6. Nesta seção, discutimos os exemplos de funções cotidianas, a população em função do tempo, o custo da franquia postal em função do peso, a temperatura da água em função do tempo. Dê 3 novos exemplos de funções cotidianas que possam ser descritas verbalmente. O que você pode dizer sobre o domínio e a imagem de cada uma dessas funções? Se possível, esboce um gráfico para cada uma delas. Exemplo 1. Suponha que um carro faz uma viagem de 2 horas de duração com uma velocidade constante de 60 km por hora. Podemos criar uma função, S de t, que calcula quantos quilômetros foram viajados em função do número, t, de horas. Para o eixo, x, estamos usando o tempo, t, em horas, então, o domínio é o intervalo fechado que vai de 0 até 2 horas. Para o eixo, y, estamos calculando a distância viajada pelo carro, e com isso, como a viagem dura 2 horas, a distância percorrida está no intervalo de 0 a 120 km. Com o auxílio da calculadora gráfica do Desmos, apresentamos um esboço dessa função. Exemplo 2. Um refrigerador opera a uma temperatura constante de menos 10 graus Celsius, porém, em um certo dia, ele precisará ser desligado, e atingirá a temperatura ambiente de 30 graus Celsius para que seja feito um reparo. O desligamento dele acontecerá nas proximidades das 9 horas da manhã, e ele será ligado novamente nas proximidades do meio-dia. Vamos considerar a função temperatura, f de t, no refrigerador, em função do horário, t, calculado em horas, que é o número de horas passadas desde que o dia começou, à meia-noite, até o seu encerramento, 24 horas depois. Para o eixo, x, estamos usando o tempo, t, em horas, então, nesse caso, o domínio será dado pelo intervalo de 0 a 24. Para o eixo, y, estamos calculando a temperatura no interior do refrigerador, e com isso, a imagem será dada pelo intervalo que vai de menos 10 a 30 graus Celsius. Apresentamos graficamente uma estimativa de comportamento de temperatura no interior desse refrigerador no dia desse reparo. Exemplo 3. Em um táxi, há uma tarifa fixa inicial de R$ 5,00 e um pagamento adicional de 50 centavos para cada 100 metros percorridos. Por exemplo, uma viagem de 250 metros tem um custo de R$ 6,50, que é o custo fixo de R$ 5,00, mais 3 vezes 50 centavos, por estarmos percorrendo a terceira centena de metros. Porém, uma viagem de 300 metros tem um custo de R$ 7,00, por conta do custo fixo de R$ 5,00 somado a 4 vezes 50 centavos, já que 300 metros são 3 centenas de metros percorridos com o exato início da quarta centena. Se chamarmos por P de x, como a função preço a se pagar por x, metros percorridos com o táxi, seu domínio é dado pelos números reais positivos, que são uma distância percorrida de 0 metro a uma quantidade tecnicamente limitada de metros. Já a sua imagem será dada de forma discreta, com os possíveis preços a se pagar, começando por 5,5 e progredindo e-mail em meio, de modo também tecnicamente limitado. Apresentamos graficamente um esboço do preço a se pagar em função do número de metros percorridos. Se o vídeo te ajudou nos estudos de cálculo, e caso queira nos ajudar neste projeto, deixe um like e se inscreva no canal. O nosso canal tem o objetivo de ajudar as pessoas em qualquer nível da matemática. Portanto, se quiser resolução de outros livros de matemática, deixe sua sugestão nos comentários. Agradecemos pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.